bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Viviane Mazzoni e eu estou muito feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo. Se por acaso você perdeu algum vídeo anterior, desde o início aí do nosso canal, nós já temos alguns vídeos super legais com temas muito relevantes que eu preparei com muito carinho para você. Então, se você perdeu, depois desse vídeo, volta lá no canal, assiste tudo. E se por acaso você já tem algum feedback de alguma mudança que esses vídeos trouxeram para você, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de participar disso com você. E também, gente, tem conteúdo diário lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui. Não deixa de me seguir, de acompanhar e vamos juntos aí conquistar um ano totalmente diferente, com assim, escritório totalmente transformado, e vocês podem contar comigo. Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar de um tema muito legal, que eu dei até um nome de impacto, assim, para realmente te trazer um olhar diferente, uma atenção para esse assunto. Eu tenho conversado com muitas pessoas no Instagram, aqui, colegas de profissão, e eu descobri qual é o ladrão da sua lucratividade. Eu tô aqui para te contar isso hoje. Coloquei esse nome de muito impacto mesmo, gente, para vocês entenderem que isso é realmente um problema que eu tenho visto em vários escritórios, e talvez esse tema pode te ajudar a virar o jogo nesse ano de 2022. Vamos lá, gente. Eu vejo dois pontos importantes que eu queria trazer para vocês, né? O primeiro ponto, a gente é contratado, muitas vezes a gente faz a precificação da forma correta, e ao longo do tempo a gente vai se envolvendo, e isso faz com que o nosso lucro vá embora. E quando eu falo se envolvendo, o que isso quer dizer? É você oferecer um trabalho maior do que foi contratado. Vou te dar alguns exemplos que com certeza já aconteceu com você. Às vezes você faz um pacote de visitas técnicas, por exemplo, 5 visitas técnicas, e ao longo da obra você vai simplesmente fazendo essas visitas, não tem relatório técnico, não formaliza nada, e de repente até você mesmo já perdeu a conta, e quando você vê já foram 10 vezes, 15 visitas, e depois é muito difícil você voltar atrás nisso, né? Você já se comprometeu, e como que depois de já ter feito 10 visitas a mais, você vai fazer essa cobrança para o cliente? Muito complicado, né, gente? Então, o primeiro ponto que eu vejo que é o ladrão real da sua lucratividade é você fazer mais do que foi contratado. E isso tem um pouco da gente querer agradar demais, né? E saber que muitas vezes o cliente precisa da gente em obra, que o cliente muitas vezes é leigo em alguns assuntos e que ele não entende a importância da nossa presença. Eu entendo tudo isso, gente, porque eu vivo isso aqui no escritório. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer esse serviço de graça, né? Sem cobrança. E eu falo que isso vem muito da falta de informação do cliente e a falta de explicação dos profissionais, né? Eu não acho que é um problema para o cliente, entendendo toda a situação, te pagar para você acompanhar isso. E eu também não vejo um problema dos profissionais, se eles querem se envolver muito mais na execução do que, por exemplo, nós aqui do escritório, que só fazemos visitas técnicas, também não tem problema, né? Mas o problema onde está realmente levando essa lucratividade sua é você não conseguir fazer essa cobrança e o cliente te solicita e você faz da mesma forma. Então eu vou te dar alguns passos bem rápidos para que você consiga fazer isso de uma forma com que o seu cliente entenda e você seja remunerado por esse serviço, ou simplesmente, se você não quiser envolver, você não se envolva, tá? Primeiro ponto, gente, eu falo tanto que a apresentação da proposta, quando você vai, a pessoa te solicitou um orçamento, você vai mandar um orçamento para ele, a apresentação disso presencial ou online é muito importante. Por quê? Quando você envia isso por e-mail ou você envia pelo WhatsApp, enfim, faz uma ligação, mesmo que seja, o cliente ele só está interessado em ver aquele preço, né? Ele vai na última página, ele rola a última página e vê lá, custa 10 mil reais. E dali ele não lê mais nada, porque ele não entende que existe diferenças muito grandes entre de um escritório para o outro, entre serviços diferentes. Ele não consegue ver isso. Pouquíssimos clientes têm essa noção. Então, quando eu falo que é para apresentar, é para você explicar qual que é o formato de trabalho que você tem dentro do seu escritório. Então, se você explica todo o processo, o que é executivo, se você faz para executivo como eu, se você faz acompanhamento, aí você chega e fala, olha,
Nós oferecemos esse tipo de serviço na execução. Você tem interesse em ter algo a mais ou você tem interesse em ter só esse serviço que eu estou te oferecendo aqui? E se a pessoa sinaliza que precisa de um acompanhamento maior ou uma administração em que você faça os orçamentos, auxilie ele nessa gestão dos fornecedores, ou ele precisa só das visitas, ou ele precisa de um gerenciamento, você envolveria muito mais, que você tenha ciência disso, já se posicione e se você tem interesse em pegar, que você fale, não, eu não coloquei isso na sua proposta, mas vou avaliar e te mando um orçamento posterior para que você acompanhe e veja se você quer ou não contratar esse serviço. E você pode ter certeza que se por acaso ele não contratou aquele serviço, ele não vai te solicitar aquele serviço, sendo que ele sabe que foi oferecido e não contratado, né? Eu dei esse exemplo, gente, sobre execução, que eu acho que é uma coisa que a gente se conecta muito, porque a maioria dos profissionais de arquitetura e de design tem problema com esse assunto, né? Então imagina, gente, você precificou fazendo 5 visitas técnicas, você foi 15 visitas técnicas, de onde esse dinheiro está saindo? Adivinhem? Do lucro que você poderia ter naquele projeto. Isso se aplica, gente, até imagem renderizada, por exemplo, você fechou 4 imagens renderizadas, você oferece 8. Você fechou 2 alterações de anteprojeto, você oferece 10. Enfim, todos esses pontos são muito importantes e de muita atenção para que você não perca o lucro daquele projeto, que é para isso que você tem seu escritório, né? Lógico que a gente ama o que a gente faz, mas a gente precisa ser remunerado por isso, porque é um trabalho como todos os outros, né? Eu não sei por que as pessoas encaram isso de uma forma que você não precisa ter lucro no seu escritório. E aí o segundo ponto que eu queria trazer nesse vídeo é, para mim, o motivo da maioria das pessoas não tomarem essa decisão de serem muito claras com o cliente e mostrar para eles o que você oferece e na hora que ele te pedir, você dá um pausa nisso e mostrar que você não vai fazer, que é a falta de posicionamento, né? De você se posicionar perante o seu cliente. Eu já tenho um vídeo só sobre isso, então se você perdeu, vai lá, mas eu vou passar rapidamente alguns pontos. Primeiro, gente, a gente tem medo do cliente não fechar. Não sei se você tem isso, mas naquela reunião ali, se você abrir tudo que você não faz, você tem medo daquele cliente sair correndo e fechar com outra pessoa. Então você começa a dar uma escondida numa coisinha aqui, uma coisinha ali e deixa a relação tocar achando que aquele cliente não vai solicitar aquilo e é bem esse cliente que vai te sugar e vai te solicitar. Então, gente, já mostra, coloque um modelo de trabalho muito certo para você, que você entende, assim, que você entenda completamente que você não pode sair daquilo de forma alguma. E para isso eu vou trazer uma história para vocês, que eu perdi um cliente maravilhoso esses dias, eu fiquei, assim, super sentida por ter perdido, mas foi porque eu posicionei da forma que o modelo de negócio do nosso escritório funciona. Então é o seguinte, gente, eu tenho um cliente há um tempo atrás que já fez alguns apartamentos comigo e agora ele comprou um lote num condomínio maravilhoso aqui perto de Belo Horizonte e me contactou para que eu fizesse o orçamento, um cliente excelente, a gente já tinha uma relação muito boa e ele me pediu que eu fizesse algo a mais do que eu faço aqui no escritório. Eu sabia que eu estava correndo o risco de perder, avaliei isso com muita atenção se valeria a pena ou não. O cliente estava disposto em fechar com a gente, só que para isso eu teria que alterar muito o modelo de projeto que a gente entrega aqui no escritório e eu avaliei junto com as meninas e junto com a coordenação aqui do escritório que não valeria a pena a gente sair desse padrão e tentar aventurar numa coisa nova. E por isso o cliente me deu feedback que infelizmente ele não poderia fechar com o nosso escritório. Eu ainda achei que ele falou esperando que eu falasse assim, ah não, pode deixar que eu vou fazer para você. Mas realmente eu me posicionei e eu sei que ia dar problema no final, né? Então toda vez que a gente abre uma brecha por não posicionar, a gente sente, gente, que ali no fundo vai ter um problema. E foi isso que eu senti. Eu falei, eu não consigo assumir isso porque é uma coisa que eu não tenho prática aqui no escritório. Eu não tenho mão
de obra qualificada para isso, como que eu vou assumir uma coisa com tanta responsabilidade, né? Então, gente, eu também me posiciono e nem sempre isso vai dar 100% certo, mas no final, se você tivesse se aventurado nessa, talvez você consiga ver de outra forma, né? Eu não fechei com esse cliente, mas eu tenho certeza que ia vir coisas complicadas para frente para eu conseguir administrar internamente aqui no escritório. Então, gente, eu falo, eu vou perder o cliente mesmo, né? E eu perco alguns clientes no meio do caminho, como você se posicionando também. Mas vão ficar os clientes que realmente querem participar do modelo de negócio que você tem, do formato de escritório que você tem e valorizam isso, né? Esse formato que você vai fazer com que o cliente percorra dentro do seu escritório, né? Então não tenha medo, gente, eu tô aqui junto com vocês, tá? Também perdi esse cliente e tenho certeza que alguns que não me dão feedback simplesmente somem, também pode ser por algum motivo desses, mas eu tenho certeza que eu tô fazendo uma coisa certa pro meu negócio, né? Eu prezo muito para que o meu escritório seja lucrativo e eu vejo que esse é um dos problemas, é a gente assumir mais do que deve por falta de posicionamento. Então eu dei só um exemplo básico aí do que aconteceu comigo e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, para não falar não pro cliente, para não falar, não posso fazer mais essa visita, acabou seu pacote de visita, como a outra sugestão que eu dei. E tudo isso faz com que, aos pouquinhos, né, esse posicionamento, essa falta desse posicionamento vai fazendo com que o cliente fique folgado, mas eu não gosto muito dessa palavra folgado, porque eu não acho que ele é folgado, né? Um exemplo de um básico que aconteceu aqui no escritório, mas eu tenho certeza que você vive tantas coisas. E eu queria que você parasse um pouquinho para analisar tudo que você deixou passar por falta de coragem de se posicionar, ou de todos os serviços que você ofereceu a mais para o seu cliente que não foi contratado. Imagina se isso tivesse sido de uma forma diferente. Como poderia ter mudado o resultado do seu escritório, por exemplo, em 2021. E eu estou aqui para isso, né, gente? Eu estou aqui para te mostrar o ladrão da sua lucratividade e para te ajudar a mudar. Então, se você precisar de qualquer coisa, pode me chamar aqui nos comentários, pode me chamar lá no direct no Instagram, me acompanhem lá, para quem não acompanha, eu vou colocar o arroba aqui de novo. E aos pouquinhos nós vamos vencendo cada dia juntos, né, e melhorando cada dia juntos, tá? Contem comigo, deixem o like também nesse vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo relevante, para distribuir para mais pessoas. Eu conto com vocês e tenho preparado isso tudo com muito carinho, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.